Hoje é dia 30 de janeiro. 2014 já está acabando, hein? 30 de janeiro passa rapidinho, né, senhor? E quanto mais rápido passar, melhor. Mais rápido, Senhor. Porque mais rápido nós vamos entrar no reino messiânico. Que, aliás, é o nosso estudo. E nós estamos aqui estudando a doutrina do reino messiânico, a doutrina do milênio, a doutrina da quília, a doutrina daquilo que muitos rezam até sem ter entendimento, né? Venha a nós o vosso reino. Isso é uma oração judaica, não sei porque pessoas que não são judeus gostam de rezar essa oração. Essa oração ela é uma oração que deve ser praticada pelo remanescente judaico tribulacional. Livra-nos do mal é livrar da guilhotina do Satanás lá mesmo, do anticristo. E venha o teu reino. E assim que Cristo vier, ele vai implantar esse reino. E esse reino, aliás, eu até descobri um versículo bacaninho. Acho que é Romanos 14. Romanos 14. Que fala que o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é que eu descobri, eu já conhecia, né? Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a primeira característica que vai ser citada, aquela que é a mais importante de todas, aquela que mais caracteriza esse período, que é a característica do rei, dos súditos do rei, qualquer justiça, paz, alegria. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Eu até vi alguém no jornal ontem, ou antes de ontem, o rapaz estava protestando, acho que foi lá o policial que matou, que atirou no rapaz da manifestação, e ele falando assim, ó, enquanto não tiver justiça, eu não vou ter paz. Não. Você vê como é que a justiça é diretamente ligada à paz. Sempre na sequência de justiça fala-se de paz. Eu até estava meio sem saber qual que ia ser o terceiro tópico, né, a terceira característica do reino que eu ia lançar aqui para o estudo. Agora eu já descobri. Alegria. Né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E nós temos visto que a justiça... Não, eu quero fazer uma pergunta, desculpa. O que aconteceu? Não, porque eu vou fazer uma pergunta aqui, porque falou assim, ó, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque se for na piada do Tom, do Jô, não adianta nada, né? Eu queria te perguntar, como que vai ser a atuação do Espírito Santo no milênio? Plena, total, absoluta, absurda, profunda, envolvente, total, global, imiscuído, encharcado, o planeta vai estar encharcado. E até os que forem nascendo? Até nos que forem nascendo, todos, absolutamente, absurdamente, profusamente, profundamente, encharcantemente. Então ainda assim vai ter a rebelião, porque eu pensei nisso agora, assim, então as pessoas que virão depois não vão ter a unção do Espírito Santo. Nós até lemos esse versículo logo no início do estudo, que nem na terra da paz o ímpio tem sossego, lembra? Você até gostou do versículo. Mas agora eu não lembro que salmo a questão é que o seguinte, apesar de que já não é mais o período os demônios, Satanás está preso por 1000 anos, acorrentado e tudo, apesar de não ter influências diabólicas, aqueles que entraram vivos da tribulação e os que nasceram durante o milênio, eles terão a natureza pecaminosa. Sim. E a única faceta do pecado que vai existir no planeta é a sarx, a natureza hoje, pecaminosa. A pessoa ter o Espírito Santo precisa receber Jesus como Senhor e Salvador. Sim, mas aí eu vejo mais naquele sentido como é citado em Coríntios, em que se a esposa tem um marido que não é crente, não aparta não, porque ele está sendo santificado. A presença e o trabalho do Espírito Santo no cônjuge, que é nascido de novo, influencia de uma maneira especial aquele que não é nascido de novo. Então os filhos, os filhos que forem nascendo de um mundo absurdamente crente, 100% crente,
eles já vão nascer sob profunda influência do E Espírito. acima de tudo, o grande Rei dos Reis estará presente, reinando aqui. E nós que Mas teremos então um vai ser pouco... uma grande influência, não vai ser realmente a Uma habitação do Espírito. gigantesca. Todo o reino... Mas Uma não vai ser a- absurda influência. Eu estou falando da habitação do Espírito. não tá falando de A habitação do Espírito, porque a igreja... Nós o estamos falando de Espírito Santo, plenitude de no conhecimento. arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai apresentar a noivo, o noivo, e depois nós não vamos ficar mais selados pelo Espírito Santo. Nós vamos ser a esposa do Cordeiro. Assim como o Nós não vamos ser mais selados, não, nós vamos continuar. Não, nós vamos ser fazer parte não teremos o selo do Espírito Santo, Jesus não. Cristo. O Espírito Santo entregará, Efésios 4, nós somos selados pelo Espírito Santo até o dia. Da redenção, é no sentido de penhor que ele está falando. Exatamente, porque nós teremos um corpo incorruptível. Já vai ter resolvido o nosso problema. Não teremos natureza pecaminosa, não teremos nada, apesar do que os que nascerem no milênio, eles carregarão essa natureza pecaminosa. Pois é, eles não vão ter habitação, apenas a E influência. mas a influência vai ser tão grande, especialmente a justiça, a paz, o reino, o rei dos reis reinando, tudo envolvendo o mundo naqueles 1000 anos, vai gerar em torno daquele que está em Jerusalém. Não é, essa Então a influência vai ser muito grande e eles precisam crer naquele lá. Mas mesmo assim vai ter pecado e rebelião no E milênio. morrer ao sair, ele vai morrer novo. Porque Isaías fala, se alguém pecar, ele vai morrer, mas depois dos 100 anos. E Zacarias fala que se alguém, algum representante de algum povo, algum rei, se recusar a ir a Sião, a Jerusalém, adorar o rei, vai ser anualmente na festa dos tabernáculos, em primeira instância, o Senhor corta a chuva daquele país. Eles ficam sem colheita. Se insistir, aí ele manda uma praga no país. A pessoa vai adoecer, vai ter a órbita consumida, a língua. Nós vamos ver essa questão. Jerusalém vai ser o centro de tudo. O turismo não vai ser mais em Havana, não vai ser mais em Cuba. Não É vai ser, doido que vai para Havana? não vai ser mais na Flórida, não vai ser mais na Flórida, não vai ser Cuba. Não vai ser. Não Só a vai, Dilma. Nas ilhas. não vai ser mais não vai ser, Caribe, né? Só a Dilma que vai lá para gastar 665 milhões do nosso o dinheiro. turismo, Meio bi. o turismo, não, vai, Caribe, o turismo né? não vai ser mais em Caribe. Nova York. O turismo durante o mundo vai ser lá em Jerusalém. A glória do Senhor, tudo vai ser resplandecer. Imagina você ver. Mesmo porque vai ser obrigatório ir, né? Pois é, agora imagina aquela tripinha no planeta Terra, chamada Israel. Ela é o coração da Eu humanidade. diria aquele umbiguinho. O coração da humanidade. Ali naquele, Não, umbigo. imagina você ver assim. É umbigo. Mas como Deus é fantástico. Aquele ateísta que é à toa, que é todo assim, com problema, que é o cientista do cientista, O Hawking. ele fala pelo falou, aparelhinho. O Stephen Hawking. que ele falou que dos buracos negros, grande milhão dos buracos negros e tudo, né? Essa semana ele fez uma declaração que o pessoal, o cientista queria matar ele. Ele falou que não existe buraco negro. No universo, que é uma coisa que foi inventada dele e ele não existe. Então os cientistas que fizeram todas Ele as quis escrever um livro inteiro sobre isso. Pois é, exatamente isso que eu estou querendo, porque os cientistas fizeram as suas... Ele está querendo dizer assim, que foi uma coisa que ele inventou, que ele imaginou que existia. Que no universo tem um buraco negro, a pessoa também já está em outra Dimensão. Não existe isso. Não sai. E ele é declarado ateu mesmo, né? Eu sei. Eu conheço o rapaz. Ele fez a declaração ontem. O pessoal está querendo matar ele. Vou até me informar. Primeiro se desintegra quando você entra no buraco. Você Não entrar, sobra assim, nada. Antes de Está entrar... muito esmagado. É pior que a barata de Pois é, e ele chegou, falou, depois de estudar tanto, a minha conclusão não existe buraco negro no universo. É porque ele plantou isso no mundo. Né? Não, mas só existe desintegrar porque ele falou, né, na teoria dele. Sim. Ninguém nunca, Isso é tudo na nada matemática. entrou numa coisa e desintegrou na realidade, Não tem né? como. Só o Homer, né? Não, O Homer entrou no mundo, saiu do mundo 2D e caiu aqui no 3D. Você já viu isso? Já. Não, mas eu tô falando assim, não existe nem Agora- comprovação científica do que ele fala também. levando para o outro lado, o lado que nós cremos, o lado espiritual, o lado que realmente é,
todo o universo, toda a sua dimensão, a Bíblia fala que Deus mediu a palma dos céus. Imagina a grandeza, a soberania de Deus. Imagina o tamanho do palmo de Deus. Isso eu fico pensando. É porque nós somos um palmão apanhar dele não é bom, que é o nosso assunto. Por outro lado, é porque nós somos tão limitados, pesado, nós somos tão limitados na nossa pequenez que nós não imaginamos, entendeu? Porque o planeta Terra é como um pingo d'água nas mãos de Deus, como está em Isaías 40. Imagina um pingo d'água nas mãos de são todas as nações. Então, Deus pediu, para ele isso é pequeno. É ínfimo. E além de ser gigantescoso dessa forma e santo, ele também é justo. Foi aqui que nós paramos na semana passada. Em Ezequiel 33:11, fala que Deus não tem prazer em punir o ímpio. Deus não tem prazer em punir o ímpio. Isso está em vários trechos de Daniel e também em outros livros proféticos. Mas a ira e a condenação de Deus, que vai ser o que nós vamos ver agora, é a única resposta consistente com a sua natureza que é santa. Até terminei na semana passada dando um exemplo que a vara do Isaac está lá pendurada. Lembra também? A vara do Isaac está lá pendurada. E ele falou, se você passar o dedo no glacê do bolo, todo menino faz isso, não faz? O bolo está na ponta, em cima da mesa, esperando a hora do aniversário, e sempre tem um engraçadinho que vai lá e tira acaba com a decoração do bolo. E ele não somente vai lá e pega do glacê do bolo, como ele dá um soco no bolo e joga o bolo no chão. Assim, de uma maneira rebelde e assintosa. Por que dá um soco? O pão de queijo. Aí a Elaine, como a juíza da casa, né? Lá fora ela é advogada, aqui dentro ela é a juíza. Ela já tinha estabelecido uma norma, uma lei. Ele assintosamente violou, foi contra essa lei. Ele sabe e espera ser punido. Ela sabe que tem o compromisso, até com a alma eterna dele, de discipliná-lo. Mas se aí ele olha para ela com aquele olho grandão assim, né, igual me acontece aí nos desenhos, aí ela fala assim, você é tão bonitinho. Ai, que bonitinho que eu não vou te bater, não. Eu faço outro bolo. Né? Eu fico durante até o aniversário rolando, eu estou aqui preparando o bolo para cantar parabéns no final. Ou seja, Deus tem um caráter que é santo. E ele é tanto quanto santo, ele é justo. E ele estabeleceu um padrão para as suas criaturas. Nós já vimos isso. E por influência da serpente, o homem, ele caiu num estado oposto ao estado de Deus. Ele foi criado santo, com potencial para caminhar na direção do que Deus é, mas ele escolheu caminhar na direção do que Satanás é. Aí ele se tornou pecador. Ele caiu. Carlos, você falando dessa parte, perdão, não te cortando, mas não está me cortando. A capacidade de Adão, que foi criada a imagem de Deus, sem pecado, sem nada, a capacidade dele de pensar e tudo, era de acordo com algumas pessoas, era 100%, né? E nós, com a queda, o homem perdeu 90% dessa capacidade de potencial. Mas imagina com 10%. Eu acho que Deus passou para somente leitura. Imagina com 10% o homem já faz tanta coisa. Agora imagina, com 10% o homem já faz tanta coisa. Imagina se o homem não tivesse caído com toda a Eu acho que Deus, na sabedoria dele, tirou essa capacidade, assim, reduziu, né? Para proteger o próprio homem. O conhecimento do bem e do mal. Assim como ele expulsou do Éden. O homem já teria destruído tudo com muito mais rapidez. Né? De acordo com o plano de Satanás. Então, porque Deus é santo, ainda que ele não tenha prazer em punir o ímpio, o caráter dele exige que ele puna o ímpio.
dê punição ao erro. Porque o homem se tornou transgressor. O homem tem uma natureza pecaminosa que o torna inimigo de Deus. Isso foi consequência da queda. Em Êxodo 34:7 fala que Deus não inocenta o culpado. Em Ezequiel 18:4 ele diz que a alma que pecar tem que morrer. Essa será tomada. Exatamente. E todas morrem, né? Porque todos pecam. A palavra fala também em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. É algo devido, é um salário. Em Romanos 2:9 fala que haverá tribulação e angústia para toda a alma de todo homem que pratica o mal. E em Provérbios, Eclesiastes 7:20 diz que não há homem justo sobre a terra. Nenhum. Não existe quem faça o bem. Não existe quem nunca peque. Então o homem está nessa condição de inimizade de Deus. Deus não pode flexibilizar o caráter dele. Ele não pode condescender com o pecado. Ele não pode deixar de retribuir, porque senão pega mal para ele, diante de todas as suas criaturas, que o conhecem como justo e santo. Aí é que a coisa fica ruim para o homem. Porque... Perdão. Eu estava imaginando o povo hebreu saindo do Egito. Eles deveriam ser varridos, exterminados da face da terra. Mas Deus é tão justo, Deus é tão amoroso na sua justiça, que Ele estabeleceu na sua justiça. Ele estabeleceu um princípio para que a ira dele possa ser prorrogada de ano a ano. Ou seja, como Deus, sabendo que o homem era incapaz, Israel deveria ser varrido da terra por conhecer, ver os princípios do Deus único e andar por caminhos errados, era para ser varrido. E Deus estabeleceu um arco, que foi a arca da aliança, um sistema, para que a ira dele fosse prorrogada de ano a ano, até chegar, pimba, na cruz do Calvário, quando ele mesmo fez o que o homem era incapaz de fazer. Vai ser o meu terceiro passo aqui. Não rouba um enredo, não. E a terceira etapa aqui. Primeiro está estabelecida a pecaminosidade do homem. Agora nós vamos ver a questão da... O que o homem pecaminoso enfrenta? A inflexibilidade do caráter divino. Em Êxodo 33:20 é dito: não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. O homem não tem condição nem de contemplar a face de Deus. Foi até pregado pelo pastor Geraldo recentemente que o homem natural, ele está podre da cabeça aos pés. Tá? Ele está entupido de coisas cheias de pus. O homem, lembra? Grosso, né? É o homem natural. Natural. O homem do jeito que ele nasce. O lavado e remido, não. Não. Nós estamos falando do homem na sua situação antes de encontrar a solução. Isso. Ele tem pereba purulenta da cabeça até o pé. Totalmente jorrando pus. Essa é a tradução de Isaías. Sim, eu gosto dessa linguagem. Algumas e outras falou de não... pus, eu gosto muito. Algumas e outras não espremidas. Algumas e outras não espremidas, nem amolecidas, untadas com óleo. Lembra da pregação? O senhor estava no dia que ele fez essa pregação? Eu aceito. Mas essa sujeira toda de pecado, que o separa, ela não veio direto da vontade do homem. Não, ela veio da vontade do homem que escolheu Satanás para parceiro. Eu creio que foi Satanás que escolheu ele. Essa vontade veio de antes do nascimento do homem, lá em cima, na rebelião. Na rebelião. Sim. Do diabo. Mas o homem assinou embaixo. Não, o homem foi responsável. O homem não foi competente, porque ele estava sendo testado e não passou no teste. Ele então de braçada, de barriga, de tudo, não. Então, quando a Eva falou assim, ô marido, aqui a árvore que não pode comer, dá uma mordida. Eu falei, que está doido, mulher? Eu não vou comer esse trem, não. Deus falou para não comer. Mas isso aí, por exemplo, eu imagino assim, a serpente, o diabo, né?
se transfigurou na serpente. E ele não quis chegar ao homem, porque o homem tinha autoridade para expulsá-la. Porque Deus deu para ele autoridade. Guardar o jardim, vigiar atentamente. Então, ele pensou, eu me transfiguro na serpente, chego primeiro minha mulher, ganho ela, e aí será fácil passar para ganhar o homem. O que me assusta é como foi fácil. A mulher levou o fruto para ele e só fala assim, ele não comeu. Isso. Então, quer dizer, Deus deu chance para o homem, né, mais tarde, trazendo Jesus, se transfigurando. Mas olha só a linguagem aqui do versículo de Gênesis 3:6. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao marido, ele comeu. Ele escolheu. Então, fácil, cedeu fácil, mas o comeu assim. Quando a serpente fala com a mulher, ela diz assim, ué, assim mesmo que Deus disse que não pode comer de todos os frutos. Aí a mulher fala, não, de todos os frutos nós podemos comer livremente. Somente aquele que está no meio do jardim, que é do conhecimento do bem e do mal. Se nós ao menos tocar nele, certamente nós morreremos. Aí a serpente, que nada, eu te asseguro que pode comer do fruto, que certamente não morrerás. Falou uma mentira, não é verdade. É uma mentira. E ela já estava provando que não sabia muito bem das coisas, porque ela fala, comeis e não tocais. Nesta aí, ela estava comer. A serpente já estava entrando em ela. Já estava assumindo o território dela. Sim, mas de qualquer maneira o homem é responsável. É responsável, porque ele que tinha que falar, não, apartar. Então uma decisão. Porque para menor que a mulher chegasse com fruto, ela falou, opa, eu não vou comer isso também Por não. que você está falando com minha mulher? Você não tem direito de falar. Quem tem direito de falar é Deus, depois nós. A mulher chegou para ele e falou Em assim, último olha bem, caso, eu o comi, papagaio. eu comi. Não, o papagaio E isso aí já é a outra serpente história. não. Aí ela chegou para ele e falou assim, olha bem, eu comi e estou vivinha. É uma escolha que passou por toda a raça humana. A natureza. Mas isso aí foi cauterizado. E que nos separa de Deus. O mal, ali, a rebelião, realmente a rebelião começou lá com Lúcifer. Mas o homem foi responsável de receber essa rebelião e se rebeliar contra Deus. Foi uma escolha dele. Né? Que ele podia falar para ela, olha, peraí mulher, você está louca? Deus falou para nós comendo dessa fruta, nós não vamos comer. E se Adão não tivesse comido, eles não teriam caído. Ela mesmo e se depois tivesse comeu, filho também, seria todos santos. A imagem e semelhança Mas de o Deus. fato é que Oséias 6, versículo 7, fala que Adão rompeu um contrato. Ele transgrediu uma aliança. Isso. Ele tinha um contrato com Deus. Deus deu uma ordem para ele. E ele foi lá e pisou na Deus bola. estava torcendo que eu tivesse filho, mas ele estava no paraíso. E Tinha de tudo, toda a felicidade. E a primeira atitude dele depois foi esconder. Você vê que isso, qualquer pessoa fala, eu não roubo, eu não mato, qualquer coisa que ele é pego, ele As folhas. corre para esconder. O Mário Persona postou um Mas recente esse sobre fato isso. do cara dizer que não mata, não rouba, É folha. né, isso não tira dele, né, As folhinhas que colocou para Isso são folhinhas. porque de os fisgueira. pecadinhos comuns é igual aquele outro matar. É um pensamentinho, alguma coisa. E para Deus não existe pecadinho e igual. pecadão. Nós vamos entrar nessa Tudo que não questão. provém da fé é pecado. Nós vamos entrar nessa Isso questão. liga com a escola dominical. Então o homem, Deus tem que responder a isso. E a resposta é dura. A resposta é dura. A resposta a essa natureza que gera esses atos. Né? O homem não pode nem ver Deus. Êxodo 33:20. O homem jamais vai ser mais justo do que Deus. Jó 4:17. Olha como esse é, como dizia o antigo pastor, um versículo out. Né? Salmo 7:11. Deus é justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Um
Deus que se ira todos os dias. Irava, né? De 1º de janeiro a 31 de dezembro, ele se ira. Salmo 18, de 7 a 15, descreve essa ira. Olha como é que a coisa é densa. Como é que você fala? Tenso. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes. Se estremeceram, porque se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Olha a linguagem desse salmo. Salmo 18, 7 a 15. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa, falei que a coisa é densa, densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens do céu. Você está acompanhando aí? Estou. Você viu os grifos, né? Eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Esse trovejou, falou, né? Trovão. Falou. Nós vimos aqui no estudo de Apocalipse que o trovão é a assinatura de Deus, é o Van Gogh lá embaixo dos girassóis. Foi quando, você citou também, quando Jesus fez a transfiguração de Jesus e Elias e Moisés estavam ali e o Senhor ouviu um grande trovão, com a voz do Senhor um grande trovão. Isso aparece em vários lugares, inclusive Apocalipse há uns montes, né, que nós vemos. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Essa linguagem é bonita, né? O resfolgar das narinas é ótimo. Isso bate lá com Hebreus 12, 29, que o nosso Deus é fogo consumidor. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso. Em Salmo 97, 5 fala que os montes derretem como cera na presença do Senhor. Na presença do Senhor de toda a terra. Em Isaías 29, 6 fala que do Senhor dos exércitos serás visitada com trovões, com terremotos, grande ruído com tufão de vento, tempestade e labareda de fogo consumidor. E Isaías 30, 30 diz que e o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira e labareda de fogo consumidor, raios, dilúvio e pedras de saraiva. Nossa. Não, você vê o que o homem vai encarar no trono branco. O que o homem sem Jesus Cristo encara? Qual que é a resposta de Deus para o pecado? Mas, Abacuque 2,20, o Senhor está no seu tempo xarap. Não é? Xarap? Xarap. Tinha alguém que fala xatap. Cale-se diante dele toda a terra. O homem não tem direito nem de falar nada. João 3,36 fala que sobre ele permanece a ira de Deus. Você vê que a posição do homem sem Jesus é tão terrível que é isso que eu estou querendo pintar. Tão terrível que a parte que de Deus relaciona com ele é mais terrível ainda. Do homem do homem que não conhece Jesus Cristo. No caso do crente é Efésios 2, de 3 a 5. Éramos por natureza, éramos filhos da ira, mortos. Exatamente. Quem vai encarar ele lá na tribulação, em Apocalipse 6, de 12 a 17, vai falar isso aqui, ó. Cair sobre nós montes. Montanha, escorrega aqui em cima de mim, muro de arrimo de 2 toneladas. Porque ele hoje projetou lá, ele fez o cálculo da ferragem lá no muro de arrimo, 2 toneladas, 20 toneladas. Cai em cima de mim, muro de arrimo de 20 toneladas, então, e me esconde da face da...
É construção civil. Produção. E escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Quem pode livrar? Para engenharia de produção. Isso são os seios poderosos que vão ficar debaixo do muro de Arim pedindo para cair em cima. Mas não tem produção. Vai querer morrer? A produção seria fabricar tudo. Não, a produção é calculada. Por este e por tantos outros, não são só esses, né? Mas por esses e por tantos outros versículos das Escrituras, concluímos que a questão de reconciliar esses dois, como diz o Geraldo Magela, é muito difícil. Você conhece o Geraldo Magela? Conheço. Quer dizer, já É muito difícil. assisti. Eu já vi que vai ser muito difícil reconciliar o homem pecador com esse Deus aqui que resfolga a narina, né? Que despede seta. De chegar à unidade da terra. É difícil demais. É muito difícil. Eu vou te falar. Se chegasse. Ou seja, a situação. É fácil. O problema é que nós temos o Espírito Não, Santo. estou falando de naturalmente. Não, eu vou dar a unidade da fé. Todos. Não. Tá. Isso é falando da igreja. Nós estamos falando aqui do anjo de o problema é que prometer. o crente que tem o Espírito Santo não escuta o Espírito Santo e age canalmente, por isso que... E ainda Não, a diferença. unidade da fé, quem promove é o Espírito. Isso é A problema diferença dele. de um para o outro. E não era para ver que o Espírito é um só. Um só corpo, um só espírito. É. Isso aí não é da época dele, né? Isso foi Então, às minha vezes, primeira comunidade. a pessoa pensa assim, fulano está pecando. Sim. Não era para ver isso. Orar para o segundo Cristo. Não era, mas acontece. E muito. E se não tiver e a pessoa julgar que está? Não deveria julgar nem tendo e nem não tendo. O antigo pastor nos ensinou isso. Não pode Não, ser. o antigo pastor nos ensinou isso baseado lá naquele trecho que fez de Timóteo, para não julgar nada antes da hora que o juiz está chegando. Tiago. É que Tiago, ainda que você tenha o dossiê com fatos comprovados, ainda que você tenha todos, você lembra dele falando isso? Ainda que você Não é tenha da sua conta, né? todos os dados, tudo comprovado, não é da sua conta julgar. Nem que você tenha a Ele razão. falava assim mesmo, não é da sua conta. Mas você lembra do antigo pastor falando isso? Nem que você tenha todos os dados. Não é calúnia, não é infundado. Mas, infelizmente, não tem o direito. A questão é que não tem direito. A igreja hoje ela é carnal, mundana e Jesus fala de fora. Mas isso não é nosso problema. Isso é problema dele. Quem vai vomitar é ele, não sou eu. Porque a Quem vai igreja poder na garganta é É ele. aquela é a história. igreja da Odisseia. A gente não pode vomitar o irmão. É porque Quem eles vomita é citam Jesus. a igreja Casamento. de várias maneiras. O exemplo, casamento, eu não sei se você lembra que o pastor Marcos falava, não, você está na A coisa casa, tá séria, hein? Me chamou de casamento. né, só para você não falar o casal gosta. Mas aí. Não, mas eu estou lembrada, eu não sei se foi o pastor Marcos que falou, mas eu acho que deve ter sido ele, porque ele ensinava isso muito. Porque a mesma coisa você está na casa e você está lá na mesa, todo mundo comendo, aí vem o outro irmão e quer mandar naquele irmão, peraí, eu sou o pai aqui, você pode deixar que eu resolvo, entendeu? Tipo assim, fica intrometendo. Aqui você deixa. Deus fala isso pra nós, eu que cuido do meu filho, da minha filha. É que é outro assunto, né? Não é um assunto realmente... Então, como é que reconcilia? Como é que resolve essa incompatibilidade? Deus é absurdamente, inflexivelmente santo e justo. Esse Deus aqui, ó, o Deus que resfolga a narina. O homem está naquela condição de desesperadamente corrupto. O coração do homem é uma bomba. Eu vi falando isso. Jeremias 18, 17 meses. 17, 10. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Ele está doente da cabeça aos pés. Isaías 5. não é 20 não, né? Não, capítulo 1. Mas Isaías 1. Como é que resolve isso? Tem dois jeitos de resolver. Só tem dois jeitos de resolver. O primeiro que foi proposto lá no Velho Testamento, que é o assunto nosso de escola dominical. Pela lei ou pela graça. Existem duas formas de resolver isso.
Israel resolveu tomar esse caminho da lei. Porque o Senhor falou lá, ó, eu estou com a tábua aqui com 10 mandamentos. E isso vai desdobrar em 613. Isso aqui, aquilo que a gente falou na escola dominical. Isso aqui são só as leis preliminares, elas vão se desdobrar em complementares. A coisa vai ficar séria. Vocês topam? Tudo que o Senhor disser, faremos. Está lá em Êxodo 19:8. Que se repete mais para frente. Quando a coisa é oficializada com o sangue lá, Moisés, que Hebreu cita, que também está em Êxodo 24:7. Tudo que o Senhor faremos e obedeceremos. Beleza. Então vocês acham que se conseguem auto-justificar-se a si mesmos diante de mim? Então beleza. Então eu vou pôr meu padrão. Em Deuteronômio, quando você, aí ele fala, então vocês topamos. Tudo que você falar nós vamos fazer. Não fez nada, né? Não fez nada. Quando você vai em Deuteronômio 5:29, fala que Deus falando assim, Deus suspirando com Moisés, né? Quem me dera, que tudo que o Senhor falar, faremos. Aí Deus fala assim com Moisés, confidencia com Moisés, porque Moisés era assim com Deus. Ele via ele face a face e voltava brilhando. Quem dera. Com um véu ainda. É que eu tinha vergonha de esconder. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos. Guardar o tempo todo todos os mandamentos. Em Deuteronômio 28:58, lá no Monte Ebal, Gerizim, Deus, ele advertiu, ó, tenhas cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas nesse livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus. Gálatas 5:3 fala que todo homem que se deixa circuncidar, e esse era o sinal da aliança, que era o sinal da aliança dele com Israel, está obrigado a guardar toda a lei. Em Romanos 2:13 fala que os que ouvem a lei não são justos, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aí a parte mais alta de todas é Tiago, que diz que qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Essa é uma boa resposta para aquela galera lá que fala assim, eu não mato, eu não roubo. Tudo bem, você não comete crimes hediondos, não mata, não rouba, não adultera, não é X9, falsa testemunha, mas, vamos dar um exemplo. Depois eu colecionei uns exemplos assim bem... E também Romanos fala que a lei é santa e justa. Não em Deuteronômio, porque são 613 mandamentos. Eu tive até investigando, 613 é o somatório de 365 com 248. 365 mandamentos são negativos. Não. São os antitéticos, os que não podem. E 240, já quase chegou lá. E 248 são os mandamentos positivos. Isso os 603 são compostos por 365 mandamentos negativos e 248 positivos. Isso é que eu estava estudando lá, os eu esqueci a palavra agora, em hebraico, como é que é mandamento? É mitzvot. São 613 mitzvot. E os rabinos adoram comentar sobre isso. 365 são negativos, porque os rabinos comentam que é um para cada dia do ano. Ou seja, aquele que se compromete a tudo que o Senhor disser faremos, ele não tem oportunidade de pecar em nenhum dia do ano. Não tem feriado, não tem folga. Por isso aí depois a minha ficha caiu, porque Jesus falou assim, basta a cada dia o seu mal. Ou seja, você não tem direito de pecar em nenhum dia do ano. Durante os 365 dias do ano vai ter um mandamento para você cumprir.
E são 248 positivos, porque o homem é composto de 206 ossos. O recém-nascido tem 270, mas depois junta alguns. E um homem normal, adulto, ele tem 206 ossos. E 48 órgãos. Então, quando você soma 46 órgãos, quando você junta os 42 órgãos com os 206 ossos, dá 248 mandamentos positivos, que é como que a lei tivesse falando assim, ó, você vai ter que cumpri-la de todo o seu ser, totalmente. Então, além de tê-la, de cumpri-la 248amente, você não pode 360 ou sincar nenhuma delas. Você tem que cumprir integralmente 613 mandamentos. Filósofo casamento. Não, isso são os rabinos. São os rabinos que falam, é só pesquisar no Wikipedia. Eu fiquei lá pesquisando, é bonito. E engraçado eles falam até da criança, né? A criança tem mais ossos. E a veste do sacerdote, ela tem 613 fiozinhos com nó. Porque ele está amarrado em cada um dos mandamentos da lei. Nossa. Comprometido, como é que chama? Do talit. O talit tem 613 nozinhos pendurados. Ele se compromete a cumprir cada um dos mandamentos. Que pretensão, né? Que árvore folhuda é essa? Aí tá, beleza. Eu não mato, eu não roubo. Folhinha pra cada coisa. Eu não mato, eu não roubo, eu não prejudico ninguém. Beleza. A sua roupa é totalmente de linho ou de lã ou tem poliamida misturada aí? Tem. Foi pro inferno. Você é um adúltero, homicida, assassino. Explodiu toda a lei. Explodiu toda a lei. Porque em Deuteronômio 22, 11, um dos 613 mandamentos é: não te vestirás de estofos de lã e linho juntamente. Se tiver mistura na sua roupa, você é assassino, adúltero e ladrão. Tem que fazer diferente, confecção só de uma coisa ou só de outra. Ou você tem que usar roupa toda de lã ou toda de linho. Hoje em dia o tecido já vem misturado. Você pega a etiqueta ali, 30% algodão, 70% poliamida. Vai pro inferno, por causa da roupa. Sabe o que eu fico pensando, cara? Não, deixa eu tentar telepaticamente. Tudo disso, é chato demais. Tudo isso tem um motivo, né? Sim. Por não existir. Não, mas assim, tudo tem um motivo. Tem uma questão, ou uma questão de alergia, alguma coisa pro corpo. Deus é tão perfeito que ele expressou a sua perfeição. De proteção, né? Eu tenho certeza que tem algum motivo. Sim, sempre né? tem. Não é capricho, não é um capricho de Deus, entendeu? Tudo tem um motivo. Quando chegar lá no céu, ele vai falar, essa ordenança é por causa disso, disso, disso. Eu fico imaginando quando ele O principal é para mostrar que ele é incapaz, não é mané. Não, mas não tem uma razão de ser, porque fala que é a expressão da santidade de Deus. E por que será o interesse de preferir a lei do que a graça? A graça é fácil demais. Não, a graça é difícil. Difícil! Muito mais difícil que a lei. Não é possível que é tão fácil assim. difícil. Na graça, só de pensar no pecado já pecou. Na lei tem que pecar o fato para poder consumar. Pois é. Eu penso que o homem... Mas lá você tinha que pegar o bezerro e levar lá no templo. Hoje em dia você fecha o olho e ora, o nosso advogado já intercede. Pois é, ué. A diferença da graça... Mas o cara... Não pequeis. Toda vez que alguém pecar, A misericórdia é só está se na graça. homologar. Na lei não tem misericórdia. Mas eu penso que o homem, quando ele aceitou, igual o senhor perguntou, por que será que preferiu isso que a graça? É que o homem é tão legalista, eu penso que é por legalismo. Eu creio que foi por presunção mesmo. Por legalismo também. Isso aqui, eu compro isso aqui e vou estar livre pro resto. É bem assim, entendeu? É igual a pessoa fala, eu não faço isso. Presunção Eu religiosa. não faço isso, não faço aquilo, não falo aquilo outro, só isso aqui, beleza, então eu estou liberado. Não, Legalismo mesmo. a geração de Jesus mesmo, que convivia com Jesus, eles ficavam invocados de Jesus só andar no meio da marginália. Porque não tem lá aquela parábola que ele fala que o fariseu está lá, obrigado Senhor, porque eu não sou como esse cara aqui, eu não roubo, eu não mato, eu não sei o quê. E o outro lá, Senhor, eu estou todo arrebentado mesmo, me perdoa aí. Quase nem olhar Jesus pro falou, Senhor. um desceu justificado e o outro que se acha
continua indo para o inferno, apesar de ser socialmente tão certinho. Socialmente tão certinho. E esse que é o problema do judaísmo, é a presunção. É o orgulho de querer fazer independente de Cristo. Por isso que eles rejeitaram Cristo. Justamente. Ele falou, ele veio para os... Na resposta que ele deu para esses que não queriam, ele falou, mas por que você fica aí no meio dos publicanos, dos vagabundos, das prostitutas, da banda? Eu falei, porque o médico veio para quem está doente. Se vocês acham que vocês estão curados, que vocês estão de boa, vai para o inferno. Vocês vão continuar para o inferno. Vocês têm que vir até mim. Eles não reconheciam uma situação desesperadora que eles na realidade se encontravam. Porque ele estava com a tanguinha. Existe uma palavra que muita gente gosta dela. E eu aprendi a não gostar. Essa palavra chama-se independência. Esse nome independência, para mim, é o nome do verdadeiro pecado. Sim. O verdadeiro pecado chama-se independência de Deus. O homem que sem Jesus ama a independência, mas o maior inimigo do crente é a independência. É a autossuficiência. Porque Deus criou o homem para ser totalmente dependente dele, e nós dependemos dele para tudo. Tem um versículo de Isaías que você gosta muito, que fala que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. 64. Melhor coisa que tem, deixa Deus fazer, velho. Eu só vou de carona aí, Mas a gente quer fazer do nosso jeito, com a minha força. É impossível. Ainda julga os outros que não falam. Não, você não faz igual. Sim, focando aqui, essa que foi o propósito, até se você está se respondendo, esse foi o porquê deles terem escolhido a lei. Porque eles queriam ter a garantia de fazer por eles mesmos. Tem gente que é assim, não aceita você fazer. Tem uma pessoa do meu círculo de convívio que é assim, tem que ser do meu jeito. Essa pessoa não aceita que você faça nada Tem que ser do meu jeito, tem que ser por ela e nem por você. Se você estiver perto dela, eu é que vou fazer. Você não vai fazer, você não sabe. Você nem viu eu fazer, então não, o meu jeito é o melhor. Então uma pessoa presunçosa. Está sendo muito difícil fazer com que essa pessoa se reconcilie com Deus por meio de Jesus Cristo, porque ela crê que não, eu é que vou. Desde que eu dou conta lá no tribunal de Deus, eu respondo por mim. E engraçado, porque Gálatas, como você citou a lei graça, a lei é um aio para até Cristo, ou seja, para apontar para Cristo. Porque a lei era para provar que o homem era incapaz de cumprir. E Cristo falou, não vim para revogar, vim para cumprir. E cumpriu. Cumpriu. Por isso que o fim da lei é Cristo. Tudo se cumpriu Como as 10 partes. O homem é totalmente impossível se salvar por si mesmo. Sim. Né? Isso é a mensagem das Escrituras. Tudo é possível. Em Jesus. E esse que vai ser o desfecho da nossa preleção aqui hoje. O impossível se torna possível. Mas para fechar esse bloco, conclusão, Romanos 9:31. Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça, porque não conseguiu cumprir cabalmente, completamente, sem pisar em nenhum. Ou seja, buscava a lei da justiça, mas não chegou à lei da justiça. Como o pastor acabou de citar, isso vai ser nosso assunto. É engraçado como é que o Espírito Santo traz tudo aqui com de lá, né? Vai ser nosso assunto domingo agora. A lei, na realidade, Deus deu a lei para o israelita cumprir, não para ele cumprir, mas para ele perceber que não conseguia cumprir. A lei era um aio. A palavra grega, que ele citou a passagem de Gálatas, é paidagogos, de onde vem a nossa pedagogo. O pedagogo lá no mundo da época de Jesus era aquela pessoa que pegava a criança em casa, parava naquela fila dupla lá na porta do colégio e deixava a criança no colégio. No colégio, na escola, o professor ensinava a criança. O pedagogo não tinha o compromisso de fazer nada, só conduzir a criança até o que verdadeiramente ensina.
Por isso que a mulher samaritana, ela sintetizou a expectativa do judaísmo, quando ela falou, quando ele vier, nos ensinará todas as coisas. A obrigação da lei, o compromisso da lei é pegar o judeu e levá-lo até Jesus. E Jesus, o Messias, ensina todas as coisas. Só que ele resolveu se tornar independente, autodidata. Deixa que eu me viro. Deixa comigo. Nós que não tinha direito, Exatamente. o abraçamos, né? Aí, qual é a solução divina para este impasse? Finalmente eu cheguei nesse salmo que eu estou querendo chegar nele, já tem uns 2 meses, desde o ano passado. Estou prometendo. Salmo 85, versos de 2 a 7, depois pula para o 10. Vamos ler? Vamos ler? Salmo 85. Esse é o auge do estudo e da preleção. É a cúspide. Espera estar conduzindo, o homem desesperado, o Deus inflexível. Quem poderá me socorrer? Como é que resolve isso? Como é que a justiça de Deus pode ser satisfeita para que o homem esteja em paz com esse Deus? Como é que eu faço para o galã beijar a mocinha? Como é que a justiça e a paz se beijam, gente? Pelo amor de Deus, me resolve, me explica. É impossível. E esse salmo é fantástico, por causa disso. Da ótica da teologia judaica, Davi, eu não sei se foi ele que escreveu esse salmo, ele está tecendo uma trama dramaturgística. É uma coisa, uma forma hebraica de conduzir o texto para um clímax. É algo impossível. O homem não tem como estar em paz com Deus porque ele está nessa situação desesperada. E Deus não tem como ceder. Ele não pode abrir mão da sua justiça e santidade. Como é que a justiça e a paz se beijam, gente? Impossível. Salmo 85, 2 a 7 e 10. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Aquilo que o pastor falou, que estava roubando meu texto. Encobriste os seus pecados todos. Deus ficou protelando. Ele ficou quiparzando. Porque o auge de todas as festas judaicas, depois que se tocava o berrante, na terra dele chama berrante, na sua terra chama berrante, da Israel chama shofar, aqui a gente chama de trombeta mesmo. Na hora que tocava a trombeta lá no mês de setembro, aí o povo reunia. Aí mais ou menos lá pro dia 14, 15 do nosso setembro, tinha o ponto alto do judaísmo, o Yom Kippur. Yom é dia, e Kippur, né, você já viu, o judeu usa uma rodelinha aqui em cima da cabeça, chama Kippar, que vem do verbo cobrir. Era o dia do salame, da carne grega lá, já viu aquela carne grega? Que tem um monte de carne rodando, eles vão tirando a fatia. Que tanto de bife. Aquele bife, o sangue coagulado. Deus, todo ano, ele ia lá e cobria o pecado da nação com sangue de bodes e de cordeiros. Era o dia da cobertura, o dia da expiação. Ele mais uma vez cobria o pecado da nação. Ele já ia dar o tapa, falar, tem sangue ali, esse sangue me lembra que lá na frente vai ter uma obra tetelestada, uma obra completa. Aí ele sossegava. Aí o ano ia passando, ele cirando todos os dias, todo dia. Em agosto a tampa já estava quase derramando, em setembro que eu ia dar o peteleco. O sumo sacerdote entrava lá dentro do Kadosh Kadoshem, do Santo Santo, e colocava mais uma tampinha. Aí Deus sossegava, cobriu por mais um ano. Na hora que ele via aquele sangue, ele pensava no sangue que vai ser derramado lá no Calvário, aí ele sossegava. E assim foi. Durante 1400, quase 1500 anos. Né? É sombra, exatamente. É isso que eu ia falar. Nós vamos falar isso domingo agora. O estudo da sombra. A sombra. Assombração. É o estudo. Nós vamos fazer o estudo da assombração domingo agora. No embaixador eu falei da sombra.
Que Deus, mas é a Lembra lei é a daquele desenho sombra da Sombra graça. Apareça? Lembra? Pode ser tempo. A lei é a sombra da graça. Sim, a lei é a sombra da graça. Nós vamos falar disso domingo. Perdoaste a iniquidade do teu povo. 85:2. Encobriste, que parzaste, que puraste, né, os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste toda. Né? O que a gente já tem que estar falando era uma ilustração desse. Ele segurou, ele reprimiu o furor da ira dele. Segurou a onda. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos o teu Yeshua. Concede-nos o teu Jesus, a tua salvação, o seu Josué. Aí nesse Josué, nesse Yeshua HaMashiach, a misericórdia e a verdade se encontram. A justiça e a paz se beijam. Algo inconcebível do ponto de vista jurídico divino aconteceu. A justiça de Deus foi satisfeita e o homem ficou em paz com seu Criador. Pois a sua ira foi desviada. Como? Como que a ira foi desviada? No Yeshua. Mostra-nos o teu Yeshua. Concede-nos o teu Yeshua. Envia-nos o teu Yeshua, o seu Josué, o seu Jesus. Sendo que Deus ama os pecadores, João 3,16. E uma vez que ele não encontra prazer em puni-los, Ezequiel 18, 23 e 32 e 33, 11, que inclusive já foi citado, 2 páginas atrás, 33, 11, ele concebeu, ele elaborou um plano pelo qual o homem pecador pode ser livre da justa penalidade do pecado. A sua justiça, né, no modus operandi divino, ele permite que uma pessoa substitua a outra, desde que nenhuma injustiça seja feita para o direito de um dos envolvidos. Assim, Deus providenciou um substituto. Isso quando você estuda soteriologia, que é a doutrina que estuda a soteria, a salvação, por isso que a capital da Bahia chama Salvador, e cada um que nasce lá é um soteropolitano, porque vem de soteria, o grego salvação. A soteriologia, que é a doutrina do estudo da salvação, ela tem em uma dos seus ramos de estudo a substituição. Jesus, o nosso substituto. Ao invés do povo ser degolado, o sumo sacerdote que representava o povo, ele colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro que ia ser imolado, fazia um upload dos pecados do povo sobre um upload ou um download, hein? Ele uploadava os pecados da nação no bicho e o Cristo, quando foi levantado, ele atraiu todos a si mesmo pela obediência de um só, assim como pela desobediência de um só o pecado sobreveio a muitos, pela obediência de um só a graça e a salvação está estendida a todos. É só você querer. Se você quiser, você está salvo. Se você não quiser, onde é que eu li? A ira de Deus permanece sobre ele. Em João, né? A ira de Deus permanece. João 3,36. O homem já nasce debaixo da ira de Deus. Mas pela por isso que a gente era filho de Deus nos tirou dela. Sim, por isso que nós éramos filhos da ira. Agora não somos mais. Porque, e quando você recebe essa obra tetelestada, você sai debaixo da ira e é colocado debaixo da graça. Transportado no reino. Se é tirado do império das trevas e transportado Graças para o reino do Filho do seu amor. Não é?
o Vencedores lá. Então, quando seu filho voluntariamente se ofereceu para morrer em nosso lugar, nosso pecado foi punido e a justiça de Deus foi para sempre satisfeita. Graças a Deus. Então, aí a justiça e a paz se deu. Foi na cruz do Calvário. É o SMAC. Na hora da morte deles, né, ali é que nasceu a redenção, a nossa redenção. Foi ali que deu o estalo. Isso, do beijo. o véu que nós não podíamos ver. Não foi. O véu que cobria, separava já não separa mais. Isso. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Agora nós podemos olhar o Santo. Sim, agora a gente pode ver Deus face a face e a minha vida foi salva. O senhor conhece essa? Em Peniel você nasce. Conhece essa? Eu vi Deus salva. O senhor que gosta desses hinos assim? Gosto. Esse é tipo um desses. O apóstolo Paulo explicou em Romanos 3 que Deus exibiu publicamente Jesus Cristo como propiciação. Ou seja, a justiça de Deus foi satisfeita. Propiciação, o que seria isso? A propiciação é um sacrifício que satisfaz uma sentença justa que já havia sido pronunciada. Se mexer no bolo, apanha. Lembra? A justiça pronunciou uma sentença. O rapaz ali transgrediu a sentença pronunciada. Alguém vai ter que pagar esse pato. Ou ele, ou alguém que o substitua. Aí chega Jesus com um bolo novinho e fala, não fica nervosa não, dona Elaine. Eu tenho um bolo novinho, até mais gostoso aqui. Jesus chega até com um chapéuzinho, mas cuca, Ou seja, alguém toma o lugar dele no castigo. O castigo tem que ser dado. Alguém vai ter que pagar por isso. Então, o sacrifício de Cristo é um sacrifício que satisfez uma sentença justa que já havia sido pronunciada. 1 João 2, 1 e 2 diz que Jesus Cristo, o justo, agora vai ter que começar a perceber mais essa palavra justo, justiça na Bíblia. Né? O justo, você viu como ela está ligada a tudo que diz respeito a essa questão? É a propiciação. Em versículos que a gente nunca tinha notado. O justo pensa assim que é o santo, o glorioso. Não presta atenção, não linka. Esse assunto, o assunto da justiça é muito interessante. É legal que não é só o... Porque às vezes também a gente já lê, sempre quando lê, pensa assim no justo, o crente, o que creu. Claro que é. Mas é toda aquela essência, né? Que foi... igual você falou, teve uma sentença pronunciada, tanto para condenação quanto para a justiça. E é o justo que teve uma sentença mesmo pronunciada. Né? Não é só justo porque é bonzinho, não rouba, não mata, não tem que cumprir. Jesus Cristo, o justo, é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. A palavra ilasterion, eu já vi que falta 5. 1 João 2:2. Na realidade faltam 3. Por isso que eu estou correndo para fechar aqui, que hoje eu vou conseguir fechar o pacote do dia. A palavra grega ilasterion, que é a palavra que é traduzida por propiciação, e ele é o ilasterion pelo pecado do mundo inteiro, pelos pecados do mundo inteiro, tem o sentido de... eu custei chegar nessa definição aqui, mas cheguei. Viu? Sabe aquele negócio que você faz, apaga, muda a palavra de lugar. Colocar... Igual eu conduzindo. Colocar, propiciar no grego, significa colocar novamente em uma situação na qual se pode receber o favor. Colocar novamente em uma situação na qual se pode receber o favor. O homem foi criado numa condição, numa posição de receber o favor de Deus. Adão. Satanás tirou o homem dessa condição. Cristo, com seu sacrifício de sangue, coloca novamente o homem numa posição de receber o favor. Segundo Adão. Lembra lá no livro Libera Ver? Deus não sai dessa posição. O homem foi colocado de costa para Deus. Cristo também coloca. Isso é um livro do Aulino, Seu Universo para Viver, um livro fantástico. Ou seja,
Cristo é aquele que coloca novamente qualquer homem numa situação na qual ele possa novamente receber o favor de Deus. É só querer. O homem, antes inimigo de Deus, Romanos 8, 7 e Colossenses 1, 21, agora tem paz com Deus. A justiça e a paz podem se beijar. Ele tem paz com Deus e paz de Deus. Ele tem paz com Deus na questão jurídica e paz de Deus no dia a dia. Pois ele é tão justo quanto Jesus Cristo. Quando Cristo coloca o homem nessa posição de pé diante de Deus novamente, Deus vê o Senhor João, não é mais o Senhor João, é o Jesus Cristo. Ele te vê Jesus Cristo. Não mais eu vivo, mas isso que eu Cristo queria falar. vive. É esse justo intenso, assim, que a gente acha que é o justo do bonzinho, não é esse justo aqui. É o novo A homem. igreja é Jesus Cristo. Transformado O crente, em Cristo. mas você fala isso por isso, te bate. Porque você comentando de feijão, igual eu mesmo. E o cara que não é, eles acham que é. Que é o rapaz lá, o de branco, que fala que o inferno não existe. Eles acham que aquele é Jesus na terra, que está indo para o inferno. E os crentes que estão na pedreja é Jesus na terra. Tão justo quanto Cristo. A palavra diz o seguinte, que Deus não tem prazer, né, no sofrimento do ímpio ou na morte do ímpio. Nós lemos que Ezequiel Mas 33, no do justo ele tem, ele teve prazer na morte. Sim. Salmo 108. E 1 Pedro fala que tem crente que sofre segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus. E tem gente que não acredita nisso e não aceita. Não, as igrejas, a maioria prega isso é politicamente incorreto você falar isso. Eles que tem que viver do melhor, comer do melhor. Sim. E aquele versículo de todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo, de preferência rasga. Ou nem vai lá, ou Serão cola a perseguidos. página, ou a passa, ou passa um... E Jesus era bonitão, né? Agora, quando a gente lê aqui, Não tinha aparência que nem os como olhos luz. dele é como chama de fogo, que beleza tá aí. O propiciado agora tem paz com Deus, porque ele é tão justo quanto Cristo é. A morte de Cristo na cruz completamente satisfez a ira de Deus contra o nosso pecado. A pena foi paga. Colossenses 2,14, o escrito de dívida cravado na cruz. Resgate. Agora Deus pode perdoar os pecados daqueles que aceitarem seu pagamento pelo desvio da sua ira. João 3, 18 e 36. E ainda manter a sua própria justiça. Ele pode ao mesmo tempo ser tanto justo como justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele não podendo flexibilizar a justiça, ele justifica o injusto. Então ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 26. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. 2 Coríntios 5, 18 e 19. A justiça exige também que, quando a penalidade foi paga por um, ele nunca mais pode ser exigido como dívida de quem quer que seja. Ele não pode cobrar o meu pecado de novo, nem de Jesus e nem de mim. Mas tem lugar aí que manda o boleto de novo para você de Miguel. E se você não tem tudo guardado, eu filho, recebi um hoje. Não recebi? tanto é que eles têm a cara de pau. Se você já tiver pago aí, você desconsidera. mas tem nego que paga de novo. O meu patrão lá, ele mesmo ele vive pagando as coisas 2 vezes. Ai meu Deus, cobrança, você vai lá e paga. Depois descobre que pagou 2 vezes o trem e até receber. Costuma até ter que contratar uma advogada. Não existe condenação para quem confiou em Jesus Cristo como Salvador. Romanos 8.